Mas é bom, né? A casa do cara é boa, né? É boa. Aquela água quente. Estamos ao vivo! Que alegria receber aqui um amigo, um convidado, o pastor Luciano Subirá. Na verdade, eu tinha convidado o pastor Luciano para o nosso mês da família, que está acontecendo aqui em setembro, e me ocorreu de trazê-lo para trazer uma palavra sobre casamento, aliança, também a parte do divórcio, também a parte do novo casamento, que são temas tão importantes, muito perguntados para mim nessa área de casamento e família, demais, de gente que está perguntando porque não quer errar, porque quer saber para ensinar e também porque viveu ou está vivendo alguma situação dessa na vida. Então hoje a atenção, o foco e a prioridade aqui é meu amigo, ele é que vai falar. Eu quero falar de todo o coração que para mim, pastor Luciano é hoje a maior voz para mim da teologia, doutrina, saúde bíblica. Eu respeito absolutamente, assim, demais da conta o posicionamento dele. Combinamos em 99% da nossa teologia, porque se combinar 100% também aí não... Aí parece que fica arranjado. E aí a gente queria falar sobre isso, porque eu levo muito a sério aquele texto que diz assim, que aquele que não cuida bem da sua família, da sua casa, negou a fé. Olha como é forte esse texto, né? E é pior do que o descrente. Então, família, que é criação de Deus, ideia de Deus, é muito séria, é muito importante e a gente tem que entender para poder parar de sofrer. A Bíblia diz que o povo sofre por falta de conhecimento. Vamos trazer conhecimento para que cesse o sofrimento. Pastor Luciano, meu amigo. Muito bom estar aqui, muito bom poder falar da palavra de Deus e fazer isso com amigos e com ministérios que a gente respeita como família de sucesso. Acho que é um assunto importantíssimo. E antes mesmo da gente mexer, lógico que não dá para esgotar no tempo que temos o assunto. Eu escrevi quase que um livro inteiro falando sobre o que é a formação familiar, o casamento como aliança, a relação dos cônjuges, mas só essa parte do casamento, divórcio, novo casamento, toma muitos capítulos no livro. Eu acho difícil a gente esgotar. A gente quer tentar trazer um panorama. Sim. E as respostas principais. Confesso que aceitei ter essa conversa porque é contigo, né? Muitas vezes me pedem isso e eu não gosto de falar em pouco tempo para não deixar a ponta solta. Então nós vamos tentar fazer isso da melhor forma possível. E antes de mais nada, eu acho que o motivo principal é a gente valorizar o casamento. Sim. Né? Uma das primeiras mensagens que eu ouvi sua, Ricardo, foi feche a porta para o divórcio. Exatamente. Né? O divórcio não deveria ser uma opção. Né? Ele acaba sendo uma exceção em algumas situações. A gente acredita em se lutar pelo melhor de Deus, pelo casamento, valorizar o casamento, mas a gente tem desde pessoas que já se convertem numa situação onde eles têm dúvidas, né? E situações que acabam acontecendo depois ao longo da vida cristã, que tem gente, puxa, eu preciso saber algo. É lógico que o caminho é sempre buscar um aconselhamento mais de perto, personalizado, através dos próprios pastores, da liderança da igreja, mas muitas vezes as pessoas querem até alguns argumentos. Né? Muitas vezes a gente acaba ajudando a liderança, dando subsídio bíblico para que as pessoas entendam aquilo que já ouviram e talvez não está explicado, e outras vezes a gente dá um pouco de trabalho, né? Porque a gente dá informação e faz eles lá questionar mais isso e aquilo. Né? Agora, a nossa intenção é auxiliar e não concorrer aí com o trabalho dos pastores. E eu, tipo assim, gente, uma coisa importante em toda palestra que a gente dá, e eu sei que o pastor Luciano é a mesma linha, a gente tem ouvido, infelizmente, hoje, pessoas dizerem que a Bíblia contém a palavra de Deus, e nós somos terminantemente contra isso. A Bíblia, ela é a palavra de Deus, é diferente. Então, a gente tem que ter um parâmetro, né? Eu tenho que ter um parâmetro para falar assim, por que você pensa isso, por que eu penso isso? E o meu parâmetro é a Bíblia diz. Então, o que a Bíblia diz? No momento em que alguém não acredita que a Bíblia é a palavra de Deus, que a Bíblia é um livro de regra, fé e prática do cristão, é um livro que não erra, um livro que é perfeito, que foi inspirado pelo Espírito Santo, então aí já realmente fica complicado, porque a gente tem que ter um fundamento de onde parte, né? A matemática está ali, o 2 mais 2 são 4, você pega duas coisas com mais duas coisas, é isso. E de onde vocês tiram a ideia da questão do sexo no casamento, da questão da criação dos filhos? Nós tiramos toda a nossa fundamentação de vida, de futuro, de salvação da Bíblia.
Então, o que a gente fala de Bíblia e divórcio e casamento é numa perspectiva bíblica cristã. Partindo daí, aí sim a gente pode argumentar, discutir alguma coisa para ver o que a Bíblia diz. E quando a gente mostra o que a Bíblia diz, não tem outra solução para o verdadeiro cristão a não ser adequar a sua vida ao padrão da palavra de Deus. Não dá para dizer, mas eu não concordo com a Bíblia, porque aí... Mas, infelizmente, muita gente está tentando adequar o cristianismo ao que ele quer viver, Exatamente. em vez dele adequar a sua vida ao cristianismo. É, E se a pessoa não concordar que a Bíblia é o ponto de partida e o trilho, nós não temos nada para discutir com essa pessoa. Exatamente. Se a Bíblia não é o padrão, o ponto de partida, o padrão de Deus, gente, está aqui e a gente é que tem que chegar lá, ele nunca vai baixar o padrão dele por nada, nem por ninguém. Então, baseado na Bíblia. Aí, pastor Luciano, eu queria começar com o que você falou, que é o mais importante. Casamento, gente, a base é Deus odeia o divórcio, o que Deus ajuntou não separe o homem. Não é propósito de Deus a separação. Eu uso essa mesma expressão que o pastor Luciano falou. Não é uma opção legítima para o crente em Jesus o divórcio. Culturalmente, hoje no cartório é fácil fazer, até na cultura cristã, infelizmente, uma coisa ficou um pouco largada, mas na Bíblia você tem que entender que o propósito de Deus é que não haja divórcio, não haja. Mas existem as exceções. E a gente quer também tratar as exceções para ajudar as pessoas. Mas o mais importante é entender aliança, casamento. Eu gostei muito do que você falou, porque eu estou trabalhando com casais e família, Luciano, há 26 anos. 26 anos. Intensamente, diretão, pregando e mais forte, há, sei lá, 15 anos. Mas há 26 anos a gente ministra sobre isso. E a gente vem escrevendo aí 12 livros. E aí tem assuntos que as pessoas querem que a gente resolva, e em meia hora, num Instagram, numa pergunta de direct, eu falo, meu filho, não dá. Tem um livro para isso. Foi escrito um livro, foi gravada uma mensagem. Tem agora um podcast que a gente quer falar bastante sobre o assunto, não tem como esgotar. Porque não tem outro jeito, não dá para eu falar para você em 10 minutos uma coisa que a gente precisa explicar e fechar todos os pontos para tentar te mostrar que não é um texto isolado, que a gente usou a hermenêutica certa da coisa, e enfim. Então, por isso que tem que pegar o livro Divórcio, Novo Casamento, até esqueci. Alguém pega para mim, para eu mostrar aqui depois. Tem que pegar o livro do pastor Luciano, que eu li, é impecável, o assunto até me acrescentou bastante. Então, tem os livros, tem as mensagens de 1h30, tem o livro com muitos capítulos para te ajudar. Divórcio e Novo Casamento. Bom, enquanto você aguarda o livro, deixa aproveitar e dizer o seguinte: muitas vezes, a razão pela qual, puxa, outro dia o cara falou, eu tenho que ler um livro inteiro. Eu falei, meu amigo, você quer montar um quebra-cabeça com 2 peças, né? Um quebra-cabeça de muitas peças só com 2, não tem como. A gente precisa ter a macrovisão. E a gente precisa considerar também, Ricardo, que à medida que o tempo passa, e há declarações bíblicas de que no tempo do fim só se tornaria pior, só se agravaria, os valores vão baixando. E as pessoas querem adequar as escrituras aos seus valores, né? Isso não funciona. Por exemplo, quando Abraão faz um acordo com Sara, sua esposa, que também era sua meia-irmã, né? Que aonde chegasse ela dissesse que era irmã em vez de dizer que é esposa, qual era a preocupação de Abraão? Poxa, Sara é uma mulher bonita, os caras podem me matar para ficar com ela, né? O que está por trás dessa frase de Abraão? Não sei se já parou para pensar nisso. Os caras tinham tanto escrúpulo em relação a não tomar uma mulher casada que eles preferiam cometer um homicídio. Então ela estaria viúva, liberada, para poder ficar com ela. Porque para eles, antigamente, o casamento era tão sério e sagrado que o homicídio se tornava uma opção mais aceitável do que o próprio adultério, né? Hoje, né, a gente vive num mundo onde parece que assim a cultura ela está invadindo, engolindo, infelizmente, até a vida de muitos cristãos. Parece que errado é se você não adulterou, né? Então, assim, essa inversão tem levado as pessoas a querer mudar e torcer as escrituras. E nós precisamos entender o quanto o assunto é sério, né? Então, vamos lá. Na Velha Aliança, por meio de Moisés, Jesus fala isso em Mateus 19, foi dado permissão do divórcio. Mas nessa mesma Velha Aliança, onde o divórcio era permitido de uma maneira assim até bem liberou quase que geral, ainda assim Deus está dizendo que odeia o divórcio. Né? Então, o que nós precisamos de fato entender é a explicação de Jesus em Mateus 19, quando ele diz, olha, Moisés permitiu o divórcio pela dureza do coração. Agora, o que é que Jesus deixa claro? Não foi assim no início,
não será assim daqui para frente. Então, esse é o ponto principal. Aí eu vejo uns camaradas tentar voltar lá nessa declaração do Deus odeia o divórcio, dizer, não, mas a palavra ali é repúdio, né? Quase como se, aí a explicação vem, Deus odeia quando o homem repudia a mulher, mas não dá a carta de divórcio, tipo, ele reconstruir a vida dele e ela não, e eles tentam alegar que Deus odiava essa injustiça. Qualquer tentativa de usar esse texto não vai invalidar o que Jesus falou. Né? O que Jesus falou, olha, Moisés, pela dureza do coração, permitiu, não vai ser assim. Né? Então, assim, qualquer tentativa de discutir, se fosse válida, para mim não é uma forçação de barra. Mas se fosse válida, era para aquela época. E aí eles tentam pegar essa possibilidade do que eles acham que era naquela época e colocar numa época onde claramente não se cabe mais. Então, assim, embora a Bíblia seja a palavra de Deus, a gente acaba vendo os mandrakes na interpretação, que quer forçar, que quer explicar. Né? Me parece que algumas pessoas, em vez de olhar o que a Bíblia diz para então chegar a uma conclusão, eles primeiro decidem acreditar o que eles querem e depois eles têm que fazer a Bíblia dizer o que eles querem. Então, isso acaba sendo um trabalho difícil. Então, a razão pela qual, às vezes, a gente precisa de tempo é não apenas para construir o certo, mas também para desconstruir aquilo que é errado. Mas eu acho que a gente pode entrar de cara falando que, mesmo na Velha Aliança, Deus tratava o casamento como um pacto, como uma aliança. E a aliança é o mais alto e sagrado nível de compromisso. Então, para mim, isso é uma perspectiva, tem que ser o ponto de partida quando a gente fala de casamento. Então, Malaquias 2,14, o Senhor diz que ele foi testemunha da aliança entre o homem e a mulher da sua mocidade. Então, não só uma aliança entre ambos, né? Mas e Deus não está só assistindo, ele não é apenas a testemunha, embora também seja, mas essa é considerada também uma aliança com Deus. Por quê? Em Provérbios, no capítulo 2, se não me engano, quando a Bíblia fala a respeito de uma mulher adúltera, acho que é Provérbios 2,17, deixa eu até checar aqui, isso mesmo, 16, 17. A Bíblia diz, a sabedoria também o livrará da mulher adúltera, da estranha que lisonjeia com palavras, que abandona o amigo da sua mocidade e se esquece da aliança do seu Deus. Então, a mulher adúltera é alguém que não apenas deixou o homem adúltero lá em Malaquias, é alguém que esqueceu a aliança com a mulher. Aqui a Bíblia, falando da mulher adúltera, fala que ela se esqueceu da aliança com Deus. Aí outro dia alguém falou, mas peraí, qual é a opção certa? Falei, as duas. São duas perspectivas sendo retratadas, porque o casamento é uma aliança entre os dois cônjuges, mas também é a aliança deles com Deus. Né? Os 10 mandamentos, que eram chamados as palavras da aliança para a nação de Israel, tinham um mandamento sobre não adulterar. Então, olhar o casamento, como uma aliança entre ambos, e uma aliança de ambos com Deus, uma dupla aliança, eu acho que é o ponto de partida, porque aliança é algo sério. Davi, nos dias do seu reinado, enfrentou uma fome, nós podemos dizer que era uma crise, era uma maldição no reino. E quando ele consulta o Senhor, Deus diz que a razão disso é porque nos dias de Saul, reinado anterior, Saul havia matado os gibeonitas. Né? Aí, exatamente. Você vai voltar na história, quem fez aliança com os gibeonitas? Josué, pelo menos 400 anos antes. E enganado. Né? Agora, Deus está cobrando, a aliança foi feita, tem que ser sustentada. Né? Então, assim, o Josué foi enganado. A Bíblia diz que ele não consultou o Senhor. Isso. Devia ter. Eu vejo muita gente, quantas vezes já ouviu isso? Não, mas eu casei porque fui enganado. Eu digo, devia ter consultado o Senhor antes de fazer aliança. Depois que fez, a ideia é honrar. Agora, o que todo mundo precisa saber, quando Josué decidiu honrar aquela aliança, que ele tinha sido enganado, é o momento onde Deus vai parar o sol, chover pedra. Então, assim, eu digo para as pessoas, há uma disposição de Deus de manifestar o sobrenatural para quem luta pela aliança, que é algo fora do comum. Né? Então, assim, eu continuo sendo o camarada que levanta a bandeira da restauração familiar, de milagre no casamento. Vai acontecer para todo mundo? Não creio. Né? Então, assim, Deus tem um plano para a família? Tem, inclusive, de salvação. Mas Paulo pergunta, como sabes, homem, se salvarás tua esposa? Como sabes, ó mulher, se salvarás teu marido? Lá em 1 Coríntios 7. Então, assim, se fosse certo e seguro que todo mundo tem intervenção, não tinha essa pergunta. Agora, a gente, embora possa haver a possibilidade de não acontecer, a gente também não pode se adiantar e dizer que não vai. Isso. Então, eu sempre peço às pessoas que lute, e essa luta envolve oração, envolve jejum, envolve busca a Deus, envolve tempo.
Isso. Né? Então, a primeira coisa que eu quero começar falando, porque às vezes tem alguém que está lá no desespero de tomar uma decisão e ele quer ouvir o que nós vamos falar, um pedaço do que nós vamos falar para sair correndo e tomar uma decisão apressada. A primeira coisa que eu gostaria de pedir é não faça nada apressado. Né? Não faça nada, ouça mais conselhos, procure mais pessoas para esgotar todas as possibilidades, porque o assunto é sério. Então, vamos lá, via de regra. Como lidamos com a questão do casamento? Se é uma aliança, não deveria ser dissolvida. No cartório a gente faz um contrato, e o contrato hoje pode ser desfeito a qualquer momento. Diante de Deus é uma aliança, e a aliança para nós é muito forte. Então, o que é que quebra essa aliança? Em primeiro lugar, eu acho que isso aqui não tem discussão em nenhuma vertente teológica, a morte. Né? Em 1 Coríntios 7, outro dia alguém falou, não, pois é que nem está lá na Bíblia, até que a morte o separe. Eu falei, não está bem desse jeito na Bíblia, mas a palavra de Deus nos mostra isso. Então, por exemplo, 1 Coríntios 7, 39, a Bíblia diz, a mulher está ligada ao seu marido enquanto ele viver. Se o marido morrer, ela fica livre para casar com quem quiser, mas somente no Senhor. E somente no Senhor é outro ponto de partida. É ordenança bíblica que um cristão não entre em julgo desigual com os incrédulos. Exatamente. Aí o tempo todo eu vejo mulheres, por exemplo, acontece mais da parte das mulheres do que dos homens, estatisticamente falando, né, querendo se casar com homens que não são cristãos. Não, mas eu vou ganhá-lo para Jesus. Eu digo, então ganha primeiro. Né? E as pessoas não pensam, Ricardo, é a carência falando alto, é o medo de ficar sozinho, é assim, não, eu não posso ser feliz, como se fosse possível ser feliz fora do padrão estabelecido por Deus. Cara, eu fico imaginando se Adão e Eva, pô, mas como que não pode comer da árvore do conhecimento do bem e do mal? Não tem direito de ser feliz? Pô, tinha todas as árvores para comer, todas as outras opções. Então, às vezes, as pessoas cruzam essa linha, depois começam a viver aquela vida de sofrimento e miséria, e aí simplesmente quer pular fora. E eu digo a alguns, olha, você fez uma aliança que não deveria fazer, Josué não devia ter feito aquela aliança, tinha uma ordem de Deus para não fazer aliança com os cananeus, ele acabou sendo enganado, porque não constou o Senhor, mas depois que entrou, tinha que lutar. Então, meu primeiro conselho a todo mundo, né? Ah, pastor, está difícil. Eu digo, olha, nem casamento dos crentes, mais crente do mundo que eu conheço, é necessariamente fácil. Exatamente. Porque convívio é delicado, exige que a gente seja crente. Mas eu sempre encorajo as pessoas, lute para buscar a intervenção de Deus, e não é a intervenção de Deus só no outro, é na vida da própria pessoa. Mas, por exemplo, um faleceu, esse é o primeiro ponto, não tem discussão. Né? A outra parte está livre para casar com quem quiser, contanto que seja no Senhor. Né? Segundo aspecto que a gente pode levar em questão, é Mateus 19, a conversa que o próprio Jesus traz a respeito do assunto. Em Mateus 19, não sei se sobre a questão da morte, não precisamos falar muita coisa. Não, isso aí é consenso, tranquilo. Todas as linhas, morreu, tá livre, né? A única coisa que não pode fazer é ficar orando pro outro morrer, né? Exatamente. Porque tem gente que começa, Senhor... E as pessoas discutem, perguntam muito, quanto tempo depois que o cônjuge faleceu pode casar? A Bíblia também não diz. Tecnicamente está liberado no dia seguinte, só que acaba pegando mal diante da sociedade. Vamos colocar um mínimo aí de 6 meses? Então, assim, eu tenho dificuldade de estabelecer um prazo, mas eu digo, gente, não existe necessidade de pressa e desespero para decisões tão importantes. Então, eu sempre aconselho, não seja precipitado em coisa nenhuma. Mas para os apressadinhos, vamos colocar pelo menos 6 meses para não escandalizar, né? Eu acho que todas as situações, sem exceção, que eu vi até hoje, que foram rápidas... Deu o que falar. Deu o que falar. Às vezes a pessoa está lá, era um caso de doença, já está muito tempo desconectado, mas quem está fora não lê assim. E quando Paulo disse, se comer carne faz meu irmão escandalizar, eu deixo de comer, ele está mostrando uma lei do amor e de um convívio social, onde a gente também tem que pensar esse outro lado. Digo eu, não pastor Luciano, mínimo 6 meses, ideal 1 ano. Muito bom. Mas vamos lá, Mateus 19, versículo 3, a Bíblia diz, alguns fariseus se aproximaram de Jesus e testando perguntaram, é lícito ao homem repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Jesus respondeu, vocês não leram que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher, e que diz, por isso o homem deixará seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne, de modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, ninguém separe o que Deus ajuntou. Os fariseus perguntaram, então por que Moisés ordenou dar uma carta de divórcio e repudiar a mulher? Jesus respondeu, foi por causa da dureza do coração de vocês que Moisés permitiu que vocês repudiassem a mulher. Mas não foi assim desde o princípio.
Eu, porém, lhes digo, quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. Os discípulos de Jesus disseram, se essa é a situação do homem em relação à sua mulher, não convém casar. Pô, se o negócio é sério, não dá para desprender, melhor nem casar. Quando eles falam isso, Jesus, porém, lhes respondeu, verso 11, nem todos são aptos para aceitar esse ensinamento sobre não casar, mas apenas aqueles a quem isso é dado. Porque há eunucos de nascença, a outros a quem os homens fizeram tais, e a outros se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Quem é apto para aceitar isso, que aceite. Então vamos lá. O Velho Testamento, quando fala a respeito dos motivos pelos quais, né, alguém poderia se divorciar, ele, na verdade, menciona de uma maneira assim, muito subjetiva, sendo encontrado, Deuteronômio 24, que fala isso, dos versos 1 a 4, se o marido encontrasse na mulher uma coisa indecente. Então, tinha duas escolas rabínicas muito fortes nos dias de Jesus, e uma banalizava, né? A gente brinca às vezes, tipo, queimou feijão na hora de cozinhar, literalmente, né? gera motivo. Não gostei, brigou. E outra tentava dizer que a coisa indecente não era qualquer banalidade. Aí as pessoas dizem assim, não, mas Jesus, então, ficou do lado de qual escola? Nenhuma nem outra. Guilherme Shammai, né? Porque naquele momento Jesus não se posiciona nem por um rabino, nem por outro. Né? O que Jesus fala é a respeito de um novo tempo. Ele fala de como era na criação, por que Moisés dá uma exceção, e ele mostra que a exceção é temporária, assim como a lei era temporária e tinha prazo de validade. Né? E quando Jesus diz, eu, porém, lhes digo, isso é uma expressão que Jesus usava muito. Nova aliança. Nova aliança. Daqui para frente sempre, é assim. Ouviste o que foi dito aos antigos, lei de Moisés, eu, porém, vos digo, agora, daqui para frente. Isso. Então, o ponto principal não é como era antes, é o eu, porém, vos digo. Isso. Porque os caras ficam tentando dizer, não, mas naquela época, se a moça tivesse envolvimento com outro... Gente, se fosse descoberto isso, ela seria morta, pedrejada, alguns casos, né, como a filha de um sacerdote poderia ser queimada, mas ela seria morta, e morrendo o cara estava livre para casar. Então, assim, não tinha nem que discutir o divórcio. O que Jesus mostra é a fragilidade da lei. A fragilidade da lei estava associada ao que Paulo, em Romanos 8, fala, né, que aquilo que era impossível à lei por causa da fraqueza da carne. Então, a lei deu mandamentos que o homem não tinha condições de obedecer na sua plenitude. Por quê? Por causa de um problema de natureza. É por isso que eu fico doido com a distorção da graça hoje em dia, né? Porque a turma tenta apresentar a visão da graça como se fosse só perdão de pecado. Gente, na velha aliança já tinha perdão de pecados. Aí Deus firma uma melhor aliança baseada em melhores promessas com Jesus como fiador e continua só a mesma coisa que fazia antes. A graça, na verdade, ela veio trazer um empoderamento ao homem para obedecer aquilo que antes não podia, por meio de uma mudança de natureza. Então, Jesus está falando por causa da dureza do coração. Você pega os textos da velha aliança, Deus diz, eu vou tirar o coração de pedra, eu vou dar um coração de carne. Né? Com essa mudança de natureza, haveria recursos para se viver relacionamento de uma forma como antes não se podia. Então, o que Jesus está dizendo é que aquela dureza do coração que impossibilitava um nível de flexibilidade, de quebrantamento, de perdão, de reconciliação profunda, né, aquela deficiência ela está vindo embora e está chegando empoderamento. Então, a exceção é tratada como temporária. Ele diz, não foi assim no início. Não continuará sendo assim depois, e é evidente que Jesus veio trazer mudança de lei. Hebreus 7,12 diz que onde há mudança de sacerdócio, há mudança de lei. Né? Não é só a frase, é um novo mandamento vos dou. A Bíblia fala sobre os mandamentos de Cristo, as leis de Cristo, né? E a história segue adiante. Eu não vou desenvolver muito isso, porque é outro assunto enorme. Aliás, no final de outubro agora está saindo pela Editora Vida, um livro meu intitulado Graça Transformadora. Aleluia, nós vamos falar de lei de graça de uma forma assim muito esclarecedora. Mas, olhando então para o que Jesus diz, obviamente ele mostra que uma segunda coisa que tem o poder de quebrar a aliança conjugal é o adultério. Por quê? A própria aliança era consumada com a relação sexual. Aliás, Deuteronômio também nos fala que se o homem alegasse que a mulher não era virgem depois da noite de núpcia, os pais tinham que vir a público e trazer os lençóis da noite da primeira relação, porque quando
houvesse o rompimento do ímen, haveria sangramento, e eles tinham que mostrar o lençol e tipo assim, tá aqui a prova de que minha filha era virgem. Então, não apenas o casamento era consumado com alianças, a aliança do casamento era consumado com o ato sexual, mas o ato sexual dava uma conotação a essa aliança de uma aliança de sangue, que para os povos antigos no Oriente era o mais sagrado nível de aliança. Então, assim como a aliança se consuma com o sexo e gera a partir do momento exclusividade entre o casal, não podendo haver adultério, né? E isso, não importa se a gente fala de velha aliança, nova aliança, a ideia é a mesma. Paulo diz em 1 Coríntios 7:1, cada homem tem a sua própria mulher, cada mulher tem o seu próprio marido, porque senão é imoralidade, é pecado, né, de ordem sexual. Aliás, também é interessante falar a respeito disso, Ricardo, deixa essa pausa, porque lá na frente nós vamos puxar, porque quando Paulo fala, né, que cada um deve ter o seu próprio cônjuge por causa de questões de imoralidade, ele está usando uma palavra no original grego, algumas vezes traduzida em pureza, que é porneia. Tá? Então, assim, para depois, quando a gente entrar nessa discussão, quero que a gente lembre que ele abre a discussão do marido ter a sua própria esposa e etc., porque senão, imoralidade, a gente vai voltar nisso. Então, assim como a aliança se consumava com o sexo e gerava exclusividade, quando o relacionamento sexual acontecia com qualquer outra pessoa que não fosse o parceiro de aliança, a aliança estaria quebrada. Agora, tem gente que não acredita que a aliança possa ser quebrada. Você sabe que tem uma linha que é a radical, que fala que o casamento, e nada a não ser a morte, justifica um novo casamento, exatamente dizendo que você não pode quebrar a aliança. Porque a pessoa está presa independente do que o outro faça. Se isso fosse verdade, Deus não poderia mandar ninguém para o inferno. Porque qualquer pessoa, falando principalmente do crente desviado, né, que entrou em aliança com ele, e se a aliança é inquebrável, não importa o que faça, então bastava uma confissão de Jesus, ele teria que arrastar a gente o resto da vida, e isso também não combina com as escrituras. Então, se a aliança não serve para como Deus nos trata, como é que nós vamos implementar esse... Para o casamento. Para o casamento. Então, eu não acredito nisso. Sim. A aliança, ela pode ser quebrada. É o mais alto nível de compromisso, mas pode ser rompido. Pode ser rompido. Não deveria, mas pode ser rompido. Sim. Agora, apesar de ser rompido, ainda existe possibilidade de ser restaurado. Sim. E isso é outra conversa que nós vamos ter que colocar também aqui na mesa. Claro. Porque, assim, algumas pessoas, eles pegam só essa exceção de Mateus 19. Uma vez, por exemplo, logo no início do meu ministério pastoral, eu era recém-casado ainda com a Kelly, nós fomos atender uma mulher que tinha flagrado o marido em adultério. Não é apenas que ela tomou notícia, ela pegou o marido no ato, no momento. E nós imaginamos que encontrar ela assim totalmente surtada. A princípio, assim, ela pareceu serena até demais, mas eu pensei, pode estar em choque. Mas a gente percebeu que ela estava quase feliz. Aí a Kelly foi conversar e disse, não estou entendendo sua reação. Ela disse, graças a Deus esse miserável fez isso, porque agora eu posso largar dele. Estou livre. Na verdade, a gente descobriu que ela não só estava torcendo para acontecer, como ela cooperou, se negando a ele por muito tempo, e um homem que não era nem cristão. Né? Então, assim, que sequer tem noção do que é domínio próprio, do que é vida de santidade, né? Ela literalmente boicotou esse cara até não aguentar mais, ela empurrou. Então, assim, para mim, uma pessoa dessa acaba sendo cúmplice. Mas estava fazendo festa, tipo assim, se ele cedeu e não aguentou, agora eu estou livre. Então, não é a respeito... Motivação errada. Não é a respeito... E Deus vai julgar motivações, porque as pessoas podem fazer coisas certas por motivos errados. Né? Então, assim... falando nisso, nós tivemos um casal que procurou um pastor de uma das nossas igrejas. O cara era alguém que tinha vivido o ministério, largou a esposa, fugiu juntado com a secretária e queria ser membro de uma das nossas igrejas. E o nosso pastor falou, de jeito nenhum, nós não te recebemos, vocês estão contrários à Bíblia, vocês estão em adultério, né? A mulher do outro lado disposta a perdoar, querendo voltar, o cara, não quero, isso não era de Deus, tal. Ele foi muito firme, o camarada foi embora. Deu uns anos depois, não foram muitos anos não, talvez uns 3, 4 anos depois, ele apareceu de novo e falou, olha, queria conversar com você porque eu quero membrar e talvez agora você me receba. Nosso pastor falou para ele, não é porque o tempo passou que a gente mudou, né? Que nós mudamos, nós queremos as mesmas coisas. Ele falou, não, mas minha situação mudou. Aí a pergunta do pastor foi, não, o que mudou? Ele falou, não, é que minha ex-mulher morreu, então agora eu tenho direito de casar e casei com essa. Então, assim, esse pastor me ligou e falou, e aí? Eu falei, olha,
legalmente ele está certo agora, mas moralmente não. Né? Então, assim, são questões muito delicadas e não tem nem como a gente abrir e ficar julgando caso por caso. Eu sei que as pessoas querem fazer as perguntas, mas eu digo sempre às pessoas, tem gente que conta a história que quer pra gente. E muitas vezes nós vamos aconselhar e eu digo assim, ó, se o que você está me dizendo é verdade, Deus está vendo o que é que você está me dando de informação, eu diria para você isso. Eu falo assim, baseado no que você está me dizendo. Mas se você estiver omitindo qualquer coisa, eu quero deixar claro aqui diante de você e de Deus que todo juízo e responsabilidade é sua. E depois as pessoas ainda querem dizer que foi a gente que aconselhou. Em relação, então, à aliança, eu não apenas creio que a aliança ela de fato pode ser quebrada, mas Jesus, com toda a clareza possível, ele está falando, né, no texto aqui de Mateus 19, que em caso, né, de adultério ou de imoralidade, que é a palavra que o Senhor Jesus usa aqui, em algumas traduções vem relações sexuais ilícitas, né, outras traduções colocam adultério, mas aí abre essa discussão, né, das pessoas dizendo assim, não, mas isso não necessariamente é adultério. Eu Porque digo, a gente, palavra é porneia, não é mocheia. Moixos, ou toda a derivação dela, fala literalmente da infidelidade conjugal e do adultério. Aqui em Mateus 19, 9, Jesus diz, quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, Jesus usa aqui porneia, e diz, e casar com outra, comete adultério. Então, Jesus diz que a palavra adultério ali é moixos, né? Então ele diz que um novo relacionamento que não é baseado no primeiro se desfazer por porneia, o novo passa a ser moixos e adultério. É lógico, se está falando de relação sexual ilícita, né, não tem outra coisa que caiba nisso. Então, por exemplo, o Velho Testamento condenava a bestialidade. Isso era porneia. O Velho Testamento condenava a fornicação, sexo entre solteiros. Era chamado porneia. O Velho Testamento já condenava as relações homossexuais. Isso era chamado porneia. E o adultério, apesar de ter um nome específico, também entrava na categoria geral. Né? Eu diria o seguinte, por exemplo, eu moro em Curitiba, que é a capital do Paraná. Então, todo curitibano é paranaense. Embora nem todo paranaense seja curitibano, porque o Paraná é algo maior. Então, eu diria que porneia é o estado. E o moixos é a cidade dentro do estado. Né? Então, assim, alguém pode cometer uma porneia que não necessariamente seja só aquele tipo de pecado de adultério, mas todo o pecado de infidelidade, obviamente, também será porneia. Agora, no contexto do casamento, para gerar o direito ao outro novo casamento, não tem nem o que se discutir aqui. Né? Então, assim, essa é uma situação que o Senhor Jesus apresenta como uma exceção. Né? Honestamente, eu até preferia que ele não tivesse dado a exceção, né? Mas assim, a partir do momento que ele deu, então assim, o nível, a consciência que eu tenho de aliança é tão forte, Ricardo, é tão forte, que eu não sei nem se diante de um motivo como esse, eu simplesmente, porque é fácil falar sem ter vivido a experiência. Né? Então, nesse momento, eu só tenho a boa consciência sem a dor da experiência. Nem se tivesse diante de uma situação hipotética como essa, eu consigo me imaginar pensando em correr para um novo relacionamento. Né? Ou era uma restauração, ou ficar quieto, que, aliás, é parte do que vem na sequência. Quando os discípulos ouvem Jesus falar isso, ele disse, se o que o senhor está falando é desse jeito, é melhor nem casar. Quando ele fala de nem casar, Jesus diz, nem todos são aptos para receber esse conceito, a não ser aqueles a quem é dado. Aí ele fala de eunucos. Eunuco, para quem não sabe, era alguém castrado. Então ele diz, há eunucos que nascem assim. Aí não está falando de uma castração literal, mas o cara não nasceu com problema. A gente chama de problema, mas não sei se a pessoa que não teve vontade, necessidade, se ela vê com problema, mas assim, ela não tem uma necessidade de sexo, de contato íntimo, não tem interesse e isso existe na outra pessoa, e existe ainda hoje. Ele diz, aos que assim foram feitos pelos homens, aí entravam os eunucos que foram mutilados mesmo por outros, e o Senhor Jesus termina falando uma coisa que eu não vejo quase ninguém falar. Ele diz, aqueles que se fazem assim pelo reino. Pelo reino. Gente, a pergunta é, se não é pecado a pessoa se casar, ter a vida íntima, porque dentro do casamento é bênção de Deus, não tem nada de errado, por que alguém abriria mão disso pelo reino?
Então, para mim, entra exatamente no que Jesus falou. São situações de divórcio que não entram na cláusula de exceção. Isso. Então o camarada diz, pelo reino, para não perder o reino, minha salvação. porque lá em Apocalipse a Bíblia diz, de fora ficarão os impuros, pornos, quem comete porneia, né? E o que as pessoas não param para pensar os que ficarão de fora, é a lógica inteira de Apocalipse 22. Então a Bíblia diz, bem-aventurados os que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro, para que possam entrar na cidade pelas portas. Como é que se entra? Lavando a veste no sangue. Quem que não entra? Quem não lava a veste no sangue. Mas quando ele diz, de fora ficarão, e começa a falar de determinadas práticas, a Bíblia não está dizendo que é só aqueles pecados que não são perdoados e os outros são. A Bíblia está falando de gente que lavou as vestes, mas voltou a brincar naquela sujeira. Viveu nessa prática, né? Então ele fechou a porta para si. Então, assim, eu vejo às vezes pessoas batendo o pé, insistindo no direito de ser feliz, e eu digo para as pessoas, a felicidade não está em conseguir... Eu nasci pobre, em nome do direito de ser feliz, vou roubar banco? Né? Então, assim, não faz sentido essa defesa egoísta, até porque a gente sabe que a realização, ela está onde? Ela está no fato de a gente estar alinhado com o plano de Deus. Um dos filhos de Davi quis porque quis se envolver com a meia-irmã. Estava naquela obsessão. Né? A Bíblia diz, a partir do momento que ele a violentou e teve a relação com ela, ele passou a sentir nojo. Né? Porque tudo que é feito fora do plano, do propósito de Deus, não gera realização. Né? Enquanto o cara está assim, obcecado... Estava doente. Doente por causa daquilo. E depois tinha aversão. Por quê? Na verdade, as pessoas constroem uma fantasia de uma realização que nunca vai acontecer. Porque quebrou o princípio, não vai ter realização. Né? Então, assim, até enquanto a gente vai falando da exceção, eu procuro tomar todo esse cuidado, porque tem gente que só quer usar isso como uma desculpa. Agora, essa segunda cláusula, diferente da primeira, nós temos gente que discute, né, dizendo, não é bem assim, tal. Não tem como a gente detalhar o processo todo aqui, mas eu falo bastante sobre isso no meu livro Propósito da Família, e lá cito muito um outro livro, Casamento e Novo Casamento, publicado pela editora Betânia. Eu acho que é Guy Dutch, o nome do autor, se não me engano. Ele faz um estudo sobre a palavra porneia em toda a literatura grega, para tentar refutar essa ideia. Que, né, só é repúdio. Exatamente. Então, deixa eu ver se eu entendi. Eu tô falando de coração, não estou fazendo retórica, não. Deixa eu ver se eu entendi. Isso eu nunca tinha pensado, o que você falou aqui. Quando você fala que Jesus diz assim, a partir de agora, né, desse momento para frente, a gente já sabe que o que estava no Velho Testamento ali está sendo agora, no mínimo, acrescentado ou realmente alterado. Beleza. Atualizado. As pessoas... É o único momento que houve atualização da Bíblia. Então, por exemplo, a pessoa, quando ela quer voltar, Jesus está falando aqui de Deuteronômio. Jesus está falando aqui de repúdio. Aí a pessoa vai contar que o cara colocava... Repúdio significa que o cara, porque tinha que pagar a mulher, pagar... como é que fala? Indenização? Como hoje fosse uma pensão, só que eles eram uma indenização, e tinha danos que pagar morais. Danos morais ali também para o pai, para a mãe, e ficava pesado, então ele colocava a mulher num quarto, pegava a outra, não dava carta de divórcio, para a mulher não ter vida, não ser feliz, e o que Deus abominava mesmo não era o divórcio, mas era o repúdio. Né? Então a gente tem ouvido até gente muito boa falar disso. O que essa turma só também não fala, Ricardo, é que tinha textos que permitiam na lei, por exemplo, mais de um casamento, e que a mulher não podia ficar sem os direitos dela, que envolvia roupa, comida e intimidade. Então, assim, mesmo se o cara fizesse isso e não tivesse o melhor relacionamento do mundo, ele ainda estava dentro do que foi estabelecido por Deus. Então, dizer que agora Deus está dizendo que odeia isso, e não necessariamente a quebra da construção da estrutura familiar, para mim é muita forçação. Mas mesmo que haja essa linha e esse entendimento, tem muita gente indo por aí, porque é uma coisa que está ficando até bem conhecida. Você disse aqui o quê? Que Jesus está falando de um tempo novo. De um tempo novo. Que isso aqui porém, vos digo, passou, já era, rodou toda essa conversa. E aí a única coisa que entra agora é, mas por que ele usou porneia e não... Você usou, eu falei mocho. Por que ele usou isso e não o outro? Porque eu acredito que ele está enfatizando a questão de toda e qualquer atividade sexual ilícita. Então, assim, por exemplo... trair minha mulher não é apenas me envolver com outra mulher. Se eu tenho qualquer outro tipo de relação, é um outro homem, é um animal, tudo isso acaba resultando em mochos, mas
A classificação usada era porneia, porque está falando da imoralidade, que acaba sendo também o moixo. Então, ainda existem pessoas tentando dizer, não, é só a morte, isso não. Mas a grande maioria da liderança cristã trata esse segundo tópico como uma exceção. Esse exceto, né? Tem que ter um exceto, né? Exatamente. Quando ele diz, a não ser por causa disso, tem uma exceção ali. Exceção, não dá para pensar de forma diferente. Pensar que seria o fato que muita gente fala que a mulher não era virgem, não cabe porque a gente já falou que se fosse isso ela seria apedrejada. Ela seria executada, não era caso para separação. Então todas as outras opções elas vão desmoronando, o que sobra é infidelidade conjugal. Agora, o que eu falei, ainda que minha opinião hoje, né, talvez só pensando no quão sagrado é o casamento, o matrimônio, fosse de não usar o direito, eu não posso negar que o direito está aí. Existe. Entendeu? Na verdade, então, por a decisão exemplo, final é do indivíduo. Um assunto que normalmente não falo em público, mas vou soltar a bomba aqui. Eu não creio que eu teria uma arma em casa se tivesse o direito de tê-la. Mas eu creio que o cidadão tem o direito de ter para proteger. Sim. Então não é porque eu, pessoalmente, não faria a questão que a gente vai se posicionar de modo a negar os outros. Né? Então, assim, para mim, hoje, a consciência de aliança, o que Kelly e eu vivemos ao longo desses 26 anos, é um negócio tão forte que, assim, eu fico imaginando na minha cabeça... um deslize... Uma situação dessa que toda a luta seria por uma restauração. Sim, até porque, assim, o divórcio não é menos doloroso. Ele é outro tipo de dor. Né? E tem um preço caro, um preço alto. Mas isso aqui, eu diria aí que de 75%, 70%, 80% das lideranças que eu conheço, talvez até um pouco mais. Estão de acordo com isso. E os pais da igreja também tinham essa mesma linha de pensamento, a grande maioria. Exatamente. Então, o que nós temos é uma terceira situação agora, né, que para mim, ela acaba na grande maioria das vezes sendo apenas um desdobramento do que Jesus vai falar aqui. Mas em 1 Coríntios, no capítulo 7, no versículo 10, Paulo diz assim, ora, aos casados, ordeno não eu, mas o Senhor, então isso aqui é a ordem clara de Deus, que a mulher não se separe do marido. Então, ponto. Só que ele diz assim, se porém ela vier a se separar, mas peraí, Paulo, você mandou não separar, agora vai trabalhar, sim, há exceções. Então, por exemplo, uma mulher que está sendo agredida fisicamente, tem gente dizendo também que agressão física é quebra de aliança. Eu não creio nisso. Não posso. Não há fundamento para isso. Não é porneia. Agora, o que eu além de aconselhar a denunciar na delegacia da mulher, que eu acho que é o ponto de partida... Contar, se você, mulher, está apanhando, tem pai ou irmão, conta para eles. Por favor, conta, porque só mulher que apanha é porque não tem pai e irmão. Mas só contar... não resolve o problema legalmente. O cara pode ser intimidado lá, mas ela tem que entrar com BO, tem que implementar medida restritiva. É tudo, apanhar do pai, apanhar do irmão e da polícia. É completo. Mas a gente aconselha separar. Se houver uma transformação, uma mudança de comportamento genuína comprovado nesse homem, ok, a gente trabalha a restauração. Se não, não. Né? E agora, esse é um dos casos onde não pode ter novo casamento. Exatamente. Então, ele diz, ó, ponto de partida, não separa. Agora, tem situações, gente, que não dá para não separar. A pessoa está sendo agredida ou está sofrendo risco de vida. Exatamente. Então, aí ele diz, se vier a separar, que não se case ou reconcilie com o marido e que o marido não se aparte da mulher. Então, aqui, Paulo não mexe a princípio nem na exceção de Jesus. Agora, como a gente sabe que a Bíblia não se contradiz, ela se complementa, ele não está mudando, obviamente, o que Jesus falou. Assim como o que ele vai falar mais para frente, também não pode ser uma mudança do que Jesus falou. Ele segue e diz, aos mais digo eu, não o Senhor. Se algum irmão tem mulher incrédula e ela consente morar com ele, não abandone. A mulher que tem marido incrédulo e esse consente em viver com ela, não deixe o marido. Né? E diz, porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa, e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. Então, alguns deles tinham aquele medo, poxa, eu vou me contaminar porque agora eu estou casado com alguém que não é de Deus. Ele está dizendo, não, é mais fácil o outro ser abençoado, porque aquele que está em você é maior do que o que está no mundo, do que você ser afetado. E está falando de uma realidade, Luciano, de gente que vinha para Jesus. Exatamente. A maioria desses casos eram 2 não convertidos, um agora se converteu, não era gente que casou errado. Exatamente. Como a gente falou no início, é gente que os 2 não era, um se converte
e agora fala, eu vou ficar com esse cara que é impuro, é idólatra, ele entra em santuários e sacrifica a Deus, e aí agora, e é tão sagrado para Deus que ele diz, não é para separar, não confunda uma coisa com a outra. Exatamente. Só que, na sequência, ele diz assim no verso 15, mas se o descrente, a outra parte, quiser apartar-se, que se aparte. Que se aparte. Interessante, né? Essa palavra traduzida aqui, apartar, chorizo, ela significa separar, dividir, partir, quebrar em pedaços. Também significa separar-se, né? Despedir-se. Era muito usado para deixar a esposa ou para o divórcio. Então, se o outro quiser divorciar, se o outro quiser se separar, quebrar a aliança, que ele quebre. Aí ele diz assim, em tais casos, não fica sujeito à servidão nem o irmão, nem a irmã. Aí ele está falando da parte crente. Deus tem chamado a Deus paz. os tem chamado à paz. Essa palavra, traduzida servidão, né, que é doulo, fala de ser reduzido quebra de jugo, ao ato de escravo. Alguns estão dizendo o quê? E eu creio nisso, que a parte abandonada, ela não está debaixo de um jugo, ela não está presa, porque o outro a abandonou pela fé. Né? Então aqui nós já não temos o mesmo percentual do caso da morte, de concordância, que é 100%. Depois nós temos ali a questão do adultério, eu diria de 70%, 80% pelo menos dos líderes, desde os pais da igreja, concordam com isso. Aqui a gente tem um pouco de discussão sobre o que é não estar sujeito à servidão. Alguns só acreditam assim, a pessoa não está debaixo de condenação. Eu, particularmente, não consigo entender Paulo usar a palavra servidão. Nem eu. Entendeu? A não ser para dizer que a pessoa não está presa à aliança. Não faz sentido para mim. Agora, o que é que também eu fico imaginando? Esse não crente que abandonou alguém que não quer saber de uma pessoa crente, ele quase que 100% das vezes, ele está indo para um novo relacionamento. Exatamente. Vai terminar em adultério. Mas, por exemplo, na igreja de um pastor amigo meu, você tem um caso aí raríssimo, né? Um caso raríssimo. É a única história que eu ouvi até hoje, né, de a mulher se converteu, ou foi o marido, não sei qual dos dois, e a outra parte não aceitava, divorciou e ficou sozinha o resto da vida. Né? Então, assim, aquele camarada não se via no direito de reconstruir a vida dele, os pastores diziam que ele não estava sujeito à servidão, e foi uma discussão assim de muitos e de longos anos. Então, eu particularmente tenho dificuldade de imaginar Jesus dizendo tem uma exceção e Paulo dizendo agora tem outra. Para mim, o que Paulo está dizendo termina na exceção de Jesus. Então, assim, esse é um assunto que não dá para fechar. Mas, de qualquer forma, o que Paulo está falando aqui para mim, de não estar debaixo da servidão, porque foi abandonado por esse motivo da fé... Então, uma coisa importante, Lu, essa parte do abandono é por ser cristão. Por ser cristão. Não é qualquer abandono. Não é qualquer abandono. Alguém largou e outra, o outro... O que você falou, não é que nem aquela mulher que não ouviu o conselho de ninguém, casou com o cara não crente, agora diz, não, ele está querendo me largar porque eu sou crente. Não, vocês entraram nisso desse jeito desde o início. Né? Mas uma parte converteu. Então, eu já vi situações... O que eu imagino na época e hoje? 2 não crentes que bebem juntos, a droga junto, até tô colocando coisas assim, extremas, mas que acontecem. Faziam sexo até grupal e tal, de repente um converte e fala, ó, não posso mais nada disso. Ah, não, eu não quero mais. Ou se você for seguir esse Jesus, esse estilo de vida, eu não vou ficar casado. Então, esse abandono de Paulo, ele é bem claro em dizer, você está sendo abandonado por causa da fé. É porque você é crente, não é porque a pessoa desistiu do casamento. Ou desistiu do outro porque nem é crente de verdade. Exatamente, né? também. Então, assim... Mas é por causa da fé. Exatamente. Agora, eu falo a mesma coisa. Gente, alguém que abandona, ele tem uma história, eu nunca ouvi a não ser essa, alguém que abandona, em pouco tempo, vai começar um relacionamento. Vai começar um namoro, um noivado, vai casar, e aí nesse momento que a pessoa que abandonou, seja por que tipo de abandono for, inclusive o da fé, entrou num relacionamento, ela entrou em adultério. Então é importante também que a pessoa que foi abandonada ou traída, Luciano, ela não pode se relacionar com ninguém até que, se for o caso, realmente o divórcio saia. Porque senão os dois entram em adultério. Exatamente. E temos uma quarta situação, que eu acho que ela merece atenção, que é quando alguém já se converte num novo relacionamento que não deveria ter contraído. Isso. Então, Paulo, pregando em Atenas, ele diz, Deus manda que todos agora, né, se arrependam em todo lugar, mas
diz também que ele não leva em conta os tempos da ignorância. Então, o fato de Deus não levar em conta tempo de ignorância não quer dizer que não era pecado, tanto que ele manda arrepender. Mas ele diz, eu não vou levar em conta o fato de que você pecou por não saber, então agora que você sabe, arrepende do que você não sabia e, como Paulo diz em 1 Coríntios 7, cada um permaneça no estado em que foi chamado. O cara foi chamado no terceiro casamento. Vai ter como restaurar os dois? A turma diz, não, tem que ser o primeiro. Né? Eu particularmente, não consigo ver esse desenho. Né? Então, assim, a gente leva as pessoas a uma consciência de que é raro. Agora, essa coisa do caso da ignorância, ela começou a ter desdobramento além da base bíblica, que para mim é a prioritária, claro. Quando Paulo fala da ignorância, é o tempo antes da conversão. A partir do momento que se convertiam, eles eram discipulados, não se chamava alguém por apelo para aceitar Jesus, acabou. Existia discipulado. Né? Então, por exemplo, você vê quando Filipe evangeliza aquele etíope, daqui a pouco os caras já estão falando sobre batismo, logo na primeira conversa. Não era só assim, entregou a vida para Jesus, acabou, viva de qualquer forma. Né? Aí o outro, o que eu preciso para ser batizado? É lícito se você crê de todo o coração. Então eles trabalhavam essas coisas. Então, normalmente, a pessoa começava a olhar pelas epístolas, todo o volume de instrução doutrinária que era dado. Então, essa conversa de Deus não leva em conta o tempo da ignorância, ela começou a ser usada por alguns hoje em dia, e em alguns casos me parece até legítimo. O cara já era convertido, mas não tinha nada de conhecimento. Não tinha conhecimento bíblico, foi para uma igreja que os líderes não tinham conhecimento nenhum, aconselharam tudo errado. Então, assim, tem algumas situações que são mais difíceis de julgar. Então, por exemplo, minha esposa, ela antes de converter, ela veio de uma formação católica. Ela diz assim, poxa, eu vou falar que antes de nascer de novo, eu não sabia que era proibido casar de novo. Ela falou, eu vou estar mentindo. Eu tinha essa luz, entendeu? Agora, cada um vai responder diante de Deus. Eu falo para a turma, não inventar um medidor de luz, de conhecimento, para você botar lá, de alta tecnologia espiritual, você bota no pescoço, tem luz, não tem luz. Então, isso é algo que cada um vai responder a Deus, porque eu vejo pessoas também tentando... Já vi gente que eu aconselhei não separar, a pessoa separou. Eu aconselhei a restaurar o casamento, porque a outra parte queria, não quis. Depois, lá na frente, quando a pessoa queria que eu fizesse um novo casamento, que eu me recusei, disse, não, eu estava na ignorância. Mas como que estava na ignorância? Quantas vezes eu te adverti? Não, mas é que o que você falava não entrava. Por favor. Né? Então, assim... Eu vou esperar você rir um pouco mais, porque assim... é profissional, né? meu irmão. Eu falei, isso era estupidez, cegueira, teimosia, rebeldia, mas não me chame isso de ignorância. Né? Então, assim, essas situações vão ser julgadas por Deus. Então, o que acontece? No Velho Testamento, um cara que fosse para um segundo relacionamento, depois do divórcio, por exemplo, se a mulher recebesse a carta de divórcio do segundo marido, ela não podia voltar para o primeiro, era considerado prostituição. Então, essa ideia de que a gente tenta defender hoje, não, tem que voltar lá o primeiro, durante o tempo da lei, era inadmissível. Né? Agora, o que acontece? Vou apresentar aqui uma exceção. Ganhei para Jesus um camarada, hoje ele é um pastor, e quando ele se converteu, ele estava separado da mulher, vivendo com um amante, que fez uma amarração na macumba para tirá-lo da esposa. Ela converteu primeiro, a amante, passou um dia na frente da igreja, ela tinha muito envolvimento com o ocultismo, era muito oprimida, estava muito enferma, tinha ouvido alguns testemunhos de cura, entrou, pediu oração, oraram com ela, recebeu um pacote, foi curado de tudo, da cabeça aos pés, num instante. Essa mulher entregou a vida para Jesus, começou a frequentar a igreja, tentar levar o amante. Não conseguiam. Um dia eu preguei uma mensagem sobre o inferno, remidos no inferno. Ela levou, na época era fita cassete, uma cópia. Ela falou, você não vai na igreja, mas você vai ouvir isso aqui. Se não ouvir, não tem aquele momento íntimo. Deu uma chantageada e o cara ouviu. Ele ficou apavorado com a mensagem e pediu uma conversa comigo. Eu conversei com ele das 4 da tarde às 8h30 da noite. Às 8h30 eu fiz uma oração levando ele a Cristo. Expliquei tudo, tirei todas as dúvidas do evangelho, né? E ele falou, cara, como fica a minha situação? Eu sei que eu errei com Deus quando separei da minha esposa para viver com... Estando com a amante já estava errado. Quando a deixei para de fato ficar com a outra, eu sei que eu estava errado. Né? Eu falei, olha,
Eu sei que você consegue olhar para trás e ter uma consciência disso, mas você não tinha a luz, a revelação. Isso era tempo de ignorância. Deus quer que agora você se arrependa, né? Mas nós vamos tratar com sua vida daqui para diante. Coloquei eles, na época a gente não chamava de célula, chamava de grupo familiar. Coloquei num grupo que quem liderava era um casal que viveu uma restauração familiar muito forte. Então, eles falavam muito sobre família, casamento, restauração. Quanto mais eles ouviam as ministrações sobre aquilo, mais conscientes eles ficavam da bobagem que fizeram. Era um arrependimento assim que toda semana aumentava. Continuava. Não, aumentava. Cada vez, quanto mais eles entendiam, maior era o arrependimento que eles tinham. Eu dizia, cara, você tem culpa? Não, pastor, eu sei que eu estou perdoado. Mas me dói, quanto mais eu entendo, saber o quanto eu feri os princípios de Deus, tanto ele como ela. De repente, e a gente tentando o divórcio, a papelada presa, não saía, porque eu queria que ele regularizasse a vida dele. De repente, esse camarada começa a sonhar com o casamento restaurado com a primeira esposa. E um dia ele me conta um sonho, porque eles tinham uma filha junto, mas ele conta um sonho que ele dizia que ele tinha uma segunda criança que ele estava segurando no colo. Mas detalhe, ele era estéril nesse novo relacionamento, né? Então logo casou, os médicos diagnosticaram um problema na baixa de espermatozoide, disseram, ó, tenha filho o mais rápido possível, que depois você não vai poder. Então ele teve a primeira bem rápido, e depois ficou estéril, tanto que nunca mais usou método anticoncepcional, né? E nunca nem mais com a primeira mudou. e nem com a amante teve mais gravidez. Nunca teve mais gravidez, mas ele sonhava com uma segunda criança. E quando ele contou, eu sabia, pelo testemunho do Espírito Santo dentro de mim, que Deus não só restauraria a aliança do primeiro casamento, mas daria um selo naquilo, dando uma nova filha, uma nova criança. E a hora que eu entendi aquilo em Deus, eu fiquei apavorado, né? Porque eu falei, poxa, todo esse tempo, já estava quase um ano a gente tentando fazer uma regularização. Quando veio o sonho, e aí que eu vou dizer às pessoas, a gente não pode pegar essa experiência e transformá-la em regra. Mas existe. Mas existe. E a gente tem que ser sensível, porque você não conhece todos os desdobramentos. Bom, esses dois começaram a ter tanto nojo do que eles fizeram, que eles não conseguiam mais conviver. Então eles chegaram um dia e disseram assim, olha, a gente não consegue levar adiante. Nós sabemos que estamos perdoados, mas a gente sabe o quanto a gente quebrou os princípios. Nós não conseguimos. Ele diz, se eu decidir interromper esse relacionamento, quais são minhas opções? Os dois queriam saber. Eu falei, olha, ou você vê uma restauração do primeiro relacionamento, pensando no sonho, ou eu não te caso com uma terceira pessoa. Porque assim, se você não seguir nisso, porque entende que Deus de fato está te fazendo restaurar a aliança que você de fato teve, mas quebrou, aí nós consideramos uma terceira opção sem chance. Ela falou, minha condição. Eu falei, se ele voltar para o primeiro e a gente entender que Deus está tratando aquilo como casamento e não o que vocês têm, você está liberado. Eles tiraram um mês orando. Porque nós estávamos casados, o divórcio não casados. saía. Eles tiraram um mês orando, jejuando bastante, passaram a dormir em quarto separado durante aquele tempo e tomaram a decisão. Ele falou, cara, eu não sei se minha esposa me perdoa, se ela volta, mas eu estou disposto a me fazer eunuco pelo reino, porque eu não quero continuar esse relacionamento com a consciência de que eu sigo quebrando o princípio. Então eles se separaram. Nisso, eu morava no interior do Paraná, ela tinha mudado para Curitiba desde a separação, ele foi a Curitiba, não apenas para ver a filha, mas ele decidiu ir comunicar, porque desde que ele converteu, ele não tinha contado nada para ela. Decidiu comunicar que tinha se convertido, foi pedir perdão por tudo que tinha feito. No dia que foi, a mulher começa a chorar. O que ele descobre? No dia que ela entrou no ônibus, para mudar para Curitiba, chorando por estar deixando a casa, por ter acabado o casamento, sentou do lado dela uma crente que evangelizou ela no caminho todo, horas de viagem. Ela entregou a Cristo, se converteu, estava indo na igreja e desde então orando pela restauração do casamento. Nossa. Entendeu? Então, assim, às vezes nós estamos aqui dizendo Deus não leva em conta os tempos da ignorância e não sabemos o outro lado da história. Então, não é algo que a gente possa se precipitar e fazer correndo. Naquele momento, ela declarou que perdoava ele. Depois da conversa deles, naquela semana, saiu o divórcio que nunca saía. Eles pegaram a papelada do divórcio, entraram de novo, deram entrada na papelada do casamento. Então, logo casaram, voltaram a morar junto. Ela ficou grávida e aquela filhinha do sonho nasceu. Eu conto essa história no meu livro, A Palavra da Reconciliação, né? Falando sobre perdão, sobre reconciliação familiar. Então, eu tenho sempre muito temor, Ricardo, de não empurrar as pessoas, mesmo em situações assim,
Deus não leva em conta. Tudo bem, houve um adultério. Então vamos voltar na questão do adultério. Qual é o padrão de perdão bíblico? Efésios 5:1 diz que nós temos que ser imitadores de Deus como filhos amados. Mas o 4:32, que é o versículo anterior de Efésios, diz que nós temos que perdoar como Deus em Cristo nos perdoou. Então, como Deus trataria uma situação dessa de infidelidade conjugal? No livro de Jeremias, Deus diz, como a mulher que abandona o seu marido, se prostitui com muitos homens, assim foram vocês para comigo. Deus falando com Israel. Mas Deus diz, volta, desde que te arrependa. Então, assim, quando existe arrependimento, e para mim arrependimento é algo que a gente tem que começar a redefinir, porque tem nego que não está arrependido, ele foi pego. Ele lamenta que ele foi descoberto, mas ele não está arrependido. A situação é ruim. Tanto que nunca parou. Né? Eu acredito muito mais no contexto do arrependimento numa pessoa que interrompe o processo de pecado, que se humilha e confessa, do que alguém que é descoberto. Mas também não tem uma regra. Não é impossível alguém ser descoberto e se arrepender depois. Então nós não podemos. Mas assim, é uma situação... a gente na experiência vê que uma pessoa que procura quando não é descoberta, ela tem o nosso máximo respeito, né? Ela conquista um grau de credibilidade maior. Muito grande, porque, cara, ninguém sabe, ninguém aparentemente ia descobrir por agora, e o indivíduo falou, eu não quero ver essa vida, eu tô aqui falando pra você. Então, por pior que seja, é um cara que não quer ficar aqui. Quem não quer ficar... Fica mais fácil de acreditar. Agora foi pego. Aí a pessoa... eu me arrependo. Na maioria das vezes agora... é difícil, a gente vê um arrependimento mesmo, acontece, porque, na verdade, a situação de vergonha, a situação de prejuízo é que gera uma dor e não a pessoa, ela foi pega, né? Mas o filho pródigo também... Fácil a gente lidar, outros são mais difíceis. Mas o que eu tenho dito? Ricardo, para a glória de Deus, eu não consigo contar quantos casais a gente viu viver uma restauração depois de uma situação de adultério. Sim. Né? Mas quando eu digo restauração, não é aquele pneu recalchutado meia boca, não. Às vezes fica até melhor, incrível que pareça. Viver um milagre, conserto profundo, restauração profunda. Então, assim, eu não creio. Aí alguém me pergunta, mas eu posso perdoar sem necessariamente ter que voltar? Eu digo, pode. Mas às vezes eu fico me perguntando a dimensão também do perdão. Poxa, você amou, você teve uma aliança, você teve... E só que é um perdoar eu te olho sem querer te matar, é um direito. Mas isso não significa que a pessoa não vai viver dores. O prejuízo, mesmo que tenha razão e autorização, melhor dizendo, as dores do divórcio, os prejuízos do divórcio... Eles me parecem, na prática, Ricardo, maiores do que uma tentativa de restauração. Eu também acho. Então, eu costumo dizer às pessoas, tente, ou pelo menos dê o tempo. Não tome decisões de pressa. Então tem hora que eu tenho que dizer para o rebanho, olha, isso digo eu não, senhor, porque não está na Bíblia. Mas, por exemplo, todo mundo que eu aconselho, mesmo numa situação dessa onde houve adultério, eu digo, não reconstrua a sua vida antes de 2, 3 anos. Primeiro, você não entra no outro relacionamento machucado e ferido. Você já está criando um problema. Aliás, o maior índice de divórcio é no segundo casamento, não é no primeiro. Porque pessoas que vêm arrebentadas do primeiro, vamos falar mesmo de não crente, né? Elas têm uma tendência enorme de estragar o segundo. Agora, acredite se quiser, o mais estável começa a ser o terceiro casamento, né? Mesmo no meio dos não cristãos. Porque o cara, daqui a pouco, ele diz, no primeiro eu separei por pouquinho, o segundo eu trouxe muito problema. Né? As pessoas aprendem a criar um pouco mais de flexibilidade e ajuste. Estou falando de gente não crente, né? Mas se até eles entendem isso, eu fico imaginando que alguns deixam para aprender tarde demais. É possível viver uma restauração no casamento. Significa que todo mundo vai ter? Não, porque se a outra parte não cooperar com Deus, também não vai acontecer. Mas se o outro não está cooperando nem com arrependimento, disposição de luta, e tem a situação dessa de adultério, né, a pessoa que é a vítima, que fique na sua, que dê um tempo, que observe, que ore, e se não houver arrependimento genuíno, que não volte. Né? Agora, o que me assusta, sozinho, assim como você falou, poxa, se o cara que ficou viúvo, ou a mulher, que tem o direito de casar, a gente já diz, não faça correndo, por que é que alguém numa situação dessa tem que sair correndo para um relacionamento? Não pode. Né? A pessoa não está percebendo que é a carência, que é a dor. Que é um pouco de vingança. De vingança. Um pouco de querer mostrar, tá vendo? Alguém me quer. Exatamente. Então, tem muita situação delicada e
como a gente imagina que pode ter gente nos ouvindo nessas condições, meu conselho primário sempre, lute pela restauração. Sempre. Tenha certeza de que essa é a primeira opção. A outra parte fechou. Se tiver filhos, mais ainda. Se tiver filhos, mais ainda. A outra parte está fechada, não está arrependida, não tem que voltar. Mas também não tem que criar um novo relacionamento. Pode esperar, porque de repente o arrependimento que ainda não chegou vai bater a porta depois, pode haver uma transformação. Então, assim, depois de tudo que eu vi, eu não consigo simplesmente, assim como não aconselharia um viúvo ou uma viúva a casar depressa, né? Não aconselho ninguém numa situação dessa de adultério a fazer nenhum movimento antes de um coração curado, né? Porque quando o coração realmente está curado e restaurado de forma sobrenatural em Deus, é difícil, às vezes, a pessoa falar, não, eu quero dar o perdão, mas não quero... É lógico, a outra parte não arrepende, insiste. Eu já vi nego dizer, ó, você só está sabendo que me pegou, mas sempre foi assim, vai continuar sendo. Eu digo, cai fora. Já vi. Eu também. Outra coisa, eu digo para outra parte, cai fora. Você não descobri vive. uma mulher aqui em Brasília, tinha 7 anos de casado, 14 adultérios. Cara, eu vou falar para minha filha ficar com um vagabundo desse? Não dou conta. Entendeu? 14, porque uma coisa a gente está falando aqui é de um vacilo, né? Você falou, pô, tenho 26 anos de história, alguém deu um vacilo, nossa, agora tem 26 anos de história e está no 20º, agora eu estou arrependido. Ah, pelo amor de Deus, aí eu também tenho dificuldade. Eu falo sempre que uma segunda chance é mais fácil de acreditar do que uma terceira. Uma quarta mais difícil ainda do que a terceira. O grande lance aqui para mim é que, na verdade, por isso tem que ter igreja, tem que ter pastor, tem que ter conhecimento do assunto, e tem que procurar sua liderança. Cada caso acaba sendo um caso. Exatamente. Cada caso é um caso. Tem criança. Nós estamos falando aqui de linhas gerais. E tipo assim, as pessoas, às vezes, entram no casamento, já não perguntam para Deus. Na hora de sair, não consulta a Deus. Na hora de tomar. Então, assim. Nem o pastor. Cara, o que é que Deus tem? Então, a paciência que nós tivemos orando, por exemplo, com aquele casal, nos fez perceber que Deus estava querendo dar uma outra direção. Né? Então, eu tenho amigos pastores que estão hoje no ministério num segundo casamento. Legítimo. Né? Foram vítimas de adultério. Não houve arrependimento. Alguns deles múltiplos. Ofereceram perdão, insistiram, tentaram. Né? Um deles, a pessoa falou, olha, eu tenho feito isso para tentar mesmo fazer você desistir, te vergonhar, não aguento seu amor, sua misericórdia, estou eu pulando fora. O cara construiu. A segunda família, exemplo, que mostra que, de fato, nunca foi o camarada brincando. Então, assim, jamais eu julgaria um caso como esse, e são ministérios que eu apoio. Agora, tem uns pastores aí casando de novo, filho, que eu não aceito nem pregar na igreja deles. Nem eu. Entendeu? Nem Porque, assim, não tem direito nenhum, tá contrário ao evangelho. Ah, mas ela não cuidava de mim, não me respeitava, ou ela negava sexo. Nada disso justifica um divórcio e um novo casamento. Pode justificar algumas situações um divórcio, mas não um novo casamento. Novo casamento, exatamente. Você crê como eu, né, Luciano? E a gente, isso aqui é muito duro, muito pesado, mas eu não vejo outra alternativa, né? A Bíblia diz, lá em 1 de Coríntios, acho que 9, fala que os adúlteros não se deixem enganar. Impuros e tal, e adúlteros não entraram no reino dos céus. Aí o pessoal, mas é quem caiu em adultério? Não, quem vive na prática. E dentro dessa prática, se alguém casa fora dessas 4 exceções que a gente deu, a exceção da morte 100%, da pornéia, adultério, Mateus 19, 80%, 75%, 80%. A do abandono pela fé, você é mais neutro. Eu já acredito que... Não, eu creio nisso. Eu creio. Eu acho que ela acaba indo para de Jesus, mas não começou com aquilo. Exatamente. Eu creio que é possível também. Então tem que ser tratado como uma terceira via. Exatamente. E nova criatura. São as 4 exceções. Não há outra. Existem casos e casos dentro delas, mas não há outras exceções bíblicas. Eu não conheço, não sei. E aí, dentro dessas exceções aqui, fora disso aqui, alguém separou, fora da ignorância e tal, e casou de novo sabendo. Ouviu esse podcast aqui, essa palavra no YouTube, no Instagram, onde for, e depois, não, mas eu separei e casou de novo. Esta pessoa está vivendo em adultério. Não tem como essa pessoa... Outro dia uma pessoa falou assim, você nunca leu aquele texto, Jesus falou para a mulher apanhada em flagrante de adultério, eu não te condeno? Eu falei, eu li, mas você não leu o que ele falou depois? Vai no peque mais. A pessoa, ela tem que se separar e viver sozinha o resto da vida ou voltar para o relacionamento. Exatamente. Então, por exemplo, vamos falar de Kathryn Kuhlman.
talvez em toda a história da igreja, falando de uma mulher, a maior evangelista de todos os tempos. Sinais, milagres, maravilhas, multidões ganhar para Cristo, uma mulher de avivamento. O que muita gente não sabe é que ela começou muito bem e fez uma bobagem no meio do caminho. Foi. Ela se apaixonou por um outro evangelista que era casado. Esse cara acabou deixando a mulher por causa dela. Todo mundo advertiu os dois, não deram ouvidos a ninguém. Eles se casaram, né? E meio que naquela de eu não tenho direito de ser feliz. E ela viveu os 8 anos de maior desgosto e infelicidade da vida dela. Porque, Ricardo, é impossível uma pessoa quebrar o princípio, afastar Deus e achar que vai ser feliz. Né? Então, assim, ela viveu levou 8 anos em adultério. 6 anos, se não me engano, em adultério com ele. Daí ela se separou, 2 anos amargando em arrependimento. E ela tomou a decisão depois, ela ficou sozinha o resto da vida. Né? Esse é o caminho. E disse, pelo menos vou sair disso. Não tinha filhos no relacionamento, mas mesmo a situação de tem. Às vezes as pessoas falam assim, e as crianças? Eu digo, mas e o filho de mãe solteira? Ele não vai colher uma consequência da mesma forma? Né? Então, assim, é lógico que essa pessoa pode tentar consertar de outras maneiras, mas sempre nós precisamos entender que nossos atos, eles trazem consequências. Né? E acredito que é muito pior, por mais que eu acredito que os filhos precisam da estabilidade familiar, é muito pior que eles cresçam debaixo de um guarda-chuva de adultério, né? Do que, imagino, por exemplo, os filhos crescendo e uma mulher ou um homem se posicionando dizendo, olha, eu fiz coisas erradas, contrárias à palavra de Deus. Eu sou o culpado de vocês não terem tido uma família estável, mas não quis ser culpado do pior, de viver debaixo de condenação, de ser mau testemunho para vocês, de ser mau exemplo. Quando você pensa em termos de fé, um posicionamento rígido de um pai ou de uma mãe dessa, para consertar uma situação. Estamos falando de situações claras na Bíblia. Porque o que eu já vi, Ricardo, gente que você deu todo o conselho e nunca quis arrumar nada. Aí a hora que cansou do relacionamento, aí ele quer uma desculpa bíblica. Quando você vai lá e diz, ó, você está em pecado, não tem direito, não. Mas a hora que cansou e quer pular fora, aí não, aí ele volta naquele argumento. Então, assim, Deus vai julgar a motivação de cada um. Porque, assim, os caras, às vezes, são bons para contar história. Mas eu imagino que até em situações onde filhos estão envolvidos, mas existe uma clara e deliberada colisão dos princípios bíblicos, de gente que já era crente e deliberadamente desobedeceu, eu não creio que é mero e simplesmente, não, arrepende, está perdoado e fica aí. Jesus falou para a mulher, não peques mais. Porque a pessoa, hoje em dia... Se ela permanecer naquela relação, Jesus chamou um novo casamento, fora da exceção, de uma relação adúltera. Ela vive em contínuo adultério. Entendeu? É a mesma coisa. É a mesma coisa que o homem casado adulterasse todo dia, sem parar, fora de casa. Infelizmente, essa é a situação. Então o assunto é sério. Quando a Bíblia fala de desfazer o núcleo pelo reino, não é só, eu vou abrir mão de casar por amor a Deus. Deus nunca exigiu isso. Para não perder o reino. Para não perder o reino. Agora, alguns sim, eles têm aí de fato um dom, um nível de doação diferenciado. Conheço pessoas assim, elas não deveriam ser julgadas. Né? Quando uma mulher não quer casar, ela ainda não é tão julgada quanto um homem. O homem começa a colocar em xeque a identidade dele. Mas alguém pode ter esse nível de chamado, né, de dedicação a Deus, de dizer, eu vou viver sozinho. Né? Agora, é o que Paulo falou. Se isso está no coração chamado, não pode viver abrasado também. Né? Porque senão tem alguma evidência de erro ali. Eu sei que isso é muito pequenininho, mas já que a gente chegou aqui e falta pouquinhos minutos para acabar, você vai ficar com a vontade, mas ainda tem gente que fala assim, o que Deus ajuntou não separe o homem. Mas não foi Deus que ajuntou. É a clássica. Essa foi bom você ter mexido, eu não sei como esqueci de falar nisso antes. Primeiro eles mudam o versículo, né? O que Deus uniu, o homem não separa. Quase como assim, se separou, então é Deus que não uniu. Não é isso que a Bíblia diz. Jesus disse, o que Deus uniu, o homem não deve separar. Então, o que é o que Deus uniu? Os caras imaginam, às vezes, Ricardo, como se Deus fosse me fugiu a palavra, o matchmaker, o cupido. Como se Deus fosse o camarada que eu pego esse, eu pego você, eu uno vocês. Quando a Bíblia fala da mulher livre para casar com quem quiser, é lógico que Deus pode trazer direcionamento, mas nós temos escolhas. Né? Você pega lá o livro de Números, as filhas de Zelofeade da tribo de Manassés, o homem só teve filhas mulheres.
Então elas não podiam casar fora da tribo, porque senão a herança ia mudar. Deus diz, casem com quem bem parecer aos seus olhos, contanto seja na tribo de seu pai. Então essa liberdade de escolha todo mundo teve. A união de Deus não é personalizada desse jeito que alguns fantasiam. Para mim o que Deus uniu é a instituição do casamento. Quando um homem e uma mulher decidem casar, eles decidiram entrar na união que é divina. Não importa se a cerimônia foi num terreiro cruzado pelo Exu Caveira e a Pombagira. Exatamente. É uma união de Deus, feita num lugar, né, onde as coisas não estão necessariamente alinhadas, mas a união é de Deus. Entrou naquilo, está dentro da união e não é para separar, a não ser nos casos que nós trabalhamos aqui. Então, já vi gente dizendo assim, não, Deus me revelou que essa mulher não foi ele que me deu, foi o Satanás, que ele tem uma outra para mim. Não foi Deus que uniu a gente, por isso que a gente vai separar. Foi Deus que uniu a gente. Então, assim, isso tudo é uma grande bobagem. E o final do versículo 19, na parte onde ele diz o que casa o pessoal também é uma interpretação de texto, né? Essa parte, mas está escrito aqui que o que casa com a repudiada também está em adultério. Como que, entendeu? Você já falaram isso para você? Está falando de Mateus 19. Mateus 19. Ah, verso 9. Você falou verso 19. Não, o 12, o 12 é o que fala do eunuco, né? Antes. O verso 9, aí, lê para mim, por favor. Ele diz, quem repudiar sua mulher, a não ser por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, que foi repudiada sem ser esse motivo, também comete adultério. Então, para mim, a lógica está perfeita. Se você entender que Jesus está falando, o cara casou de novo sem o motivo, a outra parte também está sem o motivo. Paulo não falou, né, a respeito da ordem aqui. Nós imaginamos que ele fala primeiro do homem casando com a mulher cometendo adultério, aí a turma diz, não, mas então se esse cara separou e casou de novo sem poder, tecnicamente ele deu à vítima o direito. Né? E Jesus, Jesus, eu falei Paulo aqui, Jesus não estabeleceu a ordem. Ele falou, se esse fizer, errado. Se a repudiada casar, errado. Mas ele não colocou se ela fizer depois. Então, qualquer um que saiu da aliança num formato que não deveria, entrou em outro que não deveria, está em adultério. Mas aqui eu não vejo necessariamente uma ordem, sem contar que esse texto ainda vai aparecer essa última frase entre colchetes, né? Que é outra discussão. É outra discussão. Uma coisa que é engraçado, que quando o pessoal vai tratar desse assunto, é o seguinte, gente, esse tipo de... Tá aqui o livro, ó, Divórcio e Novo Casamento, no site famíliadosucesso.com, você consegue. Essa discussão que a gente está tendo aqui, você viu o que o pastor Luciano falou? 80% dos pais da igreja e das lideranças cristãs de hoje pensam dessa forma no caso da exceção, 100% no caso da morte. No caso da morte, nem vamos falar disso, mas ainda tem pastor que não acredita que um pastor possa casar com outra mulher que não seja também viúva de pastor ou virgem. Ainda tem uns negócios aí que vai entrando e tal. Por causa do Velho Testamento, que o sacerdote tinha que casar ou com levita ou só podia ser viúva de sacerdote. Isso. Mas, gente, isso tem nada a ver com a nova aliança. Pois é, mas tá entendendo? O nego ainda entra por aí. Aí você vem aqui 80%. Aqui vamos colocar 60%. E aqui na nova criatura também acho que 80%, até 100%, quando vem. Eu acho que essa última da nova criatura, da ignorância. De 80% a 90%. Ainda também. tem aqueles grupos que que é só a morte, e então acabou, os caras não aceitam então nenhuma das outras essa coisa toda. Mas essa é uma discussão, gente, da época de Jesus. É uma discussão teológica de anos. E uma das coisas, e o Luciano pode me corrigir, porque a gente não combinou nem muito o que ia falar. A gente já conversou sobre isso, já li o livro dele e tal, mas assim... Uma das razões disso também ser discussão hoje é que nós não temos o original na mão. A Bíblia ninguém tem o original. Nós temos... apesar que eu brinquei ali do colchetes, mas Mateus 5,32 tem aquela frase, não tenho. Para quem não sabe, quando o texto está entre colchetes, porque em alguns não consta nos manuscritos mais antigos. Mas também daqui a pouco eles acham um mais antigo que já consta, aconteceu isso com jejum e oração, né? Essa caça não sai com jejum e oração, jejum em colchetes. Aí depois de não sei quanto tempo acharam o mais antigo, que já tinha o jejum. Então, mas não tem, nós não temos original, não tem. E aí entra em algumas coisinhas, a própria língua perde um pouco o próprio, principalmente o hebraico, né? Ele não é o grego, até que me parece que o grego é o grego de sempre. Não, ele também já é o chamado koiné mais antigo. Teve mais algumas mudanças. Eu não sou esse linguista. Mas o hebraico teve muitas mudanças. Então, e já é muito difícil porque não tem vogal e etc. Então não tem como bater 100% martelo. Mas lendo, estudando
e sendo pegando coerente com todas as escrituras. Exatamente. Pegando, porque, assim, não textos isolados. Se, né? se a gente admitir que Deus deixou as traduções se perder a ponto de não ser mais certa, a gente... Não pode querer que a Bíblia fale. Exatamente. A gente teria um problema. Exatamente. E só aumentam as discussões. É. Mas assim, Ricardo, eu gastei muitos anos estudando o assunto, vim desde a época dos pais da igreja. Só depois que esse meu livro do Propósito da Família estava pronto, eu passei 2 anos, material todo pronto, discutindo com líderes do Brasil todo, você foi um deles, a gente assim ia às vezes quebrando pau, botando para esquentar, né? Então assim, algumas coisas eu decidi não colocar, principalmente em situações do que fazer depois. E eu acho que foi uma palavra sua, inclusive, que você falou, a gente prega nossas convicções, não nossas dúvidas. Né? Se tiver 1% de dúvida, é melhor não falar do assunto. Então, pode ser que no futuro eu até prepare um outro material com mais clareza sobre e isso. Agora. Mas, assim, como cada caso é um caso, é muito difícil a gente dar conselhos genéricos sem avaliar as situações e os desdobramentos. Então, o que é mais importante é que cada pessoa ore muito e busque muito em Deus, e entendimento bíblico e conselho com sua liderança, né? Do que só simplesmente, às vezes a pessoa pega um vídeo de alguém, uma coisa rápida, uma conversa como essa, não cobriu todos os ângulos. Exatamente. Né? E eu tenho uma outra expressão que eu uso, que é a do Detran, né? Na dúvida, não ultrapassa. Porque você está falando de salvação. Aí alguém vem e diz para você assim, não, se você tomar apanhar do seu marido ou apanhar da sua esposa, que aqui na minha igreja teve um caso, que era o cara que apanhava da mulher. Apanhava mesmo. Não, você apanhou, você quebrou. Alguém vai e fala, não, a aliança está quebrada, você está liberado. Se essa pessoa está te dando um conselho errado, e no nosso entendimento esse conselho está errado para um novo casamento, talvez não para o divórcio, você está colocando em risco, não é sua felicidade, seu ministério, vida financeira, algo que você pode restaurar. É a eternidade. Por isso, Mateus 19:12. O cara que tem inteligência, né, fala, o quê? Eu me faço eunuco, mas eu sofro aqui, que seja 50 anos da minha vida, nessa questão da área sexual, da intimidade, do sentir sozinho ou sozinha, antes sozinho que mal acompanhado, e garanta a minha entrada no céu. E o evangelho moderno, Ricardo, tem dado uma conotação de que Deus tem que dar realização e prazer em tudo. Nunca foi assim. Jesus dizia, vocês vão ser perseguidos. Sofrer, tinha gente que morria por causa do evangelho, via os filhos ser mortos por causa do evangelho. Renúncia. Exatamente. Então, assim, hoje não. Se não me trouxer o lucro e a gratificação carnal que eu quero no evangelho, que conversa é essa? Exatamente. Então, às vezes por erros, por ignorância, é um preço a se pagar. E nesse caso que a gente está falando, envolve a sua salvação. Então, eu te abençoo com clareza, sensibilidade, discernimento e direção do Espírito Santo. E cuidado com quem você ouve. Porque a gente ouvir a fonte errada nos leva a tomar decisões erradas. Muito cuidado. Agora, Ricardo, faz um favor, antes de terminar, estica a mão e pega aquele livro aqui, deixa eu falar dele. A gente fala da exceção do adultério, mas muitas vezes eu me sinto a gente como a medicina que esperou a pessoa adoecer para depois dar o remédio, né? Quando poderia ter uma prevenção de vida saudável, de boa nutrição e evitar. Então, assim, eu queria recomendar e muito esse livro do meu amigo Ricardo, Como Evitar e Vencer o Adultério. Um guia prático para casais e famílias, né? Um livreto assim pontual. Isso aqui eu acho que foi uma experiência sua que você teve com Deus, né? Naquele tempo. 7 dias. Você que me motivou, né? Eu tive uma experiência no 4º dia de jejum. Deus me deu isso aí. Praticamente todos os pontos aí. E eu fiz um artigo, lancei na internet na época. Nem tinha, o mais top era o Orkut na época, era aqueles 486. E aí eu lancei esse artigo e você viu esse artigo. E você me ligou e falou, cara, isso tem que virar livro. Porque, na verdade, assim, isso aqui é uma blindagem. Exatamente. É uma vacina. É tipo assim, eu não quero trair e não quero ser traído. E onde a pessoa pode adquirir esses livros? No nosso site, famíliadesucesso.com, e daqui a pouco tempo também na orvalho.com. Vai ter lá também. Mas, por enquanto, nosso site, famíliadesucesso.com. Esse livrinho aqui, gente, eu já tive muitos testemunhos de pessoas que leram e falaram, meu Deus, eu estava indo em direção à traição e, assim, sem perceber claramente. Ou já estava na boca, saiu, ou estava e tomou a medida de correr
e procurar ajuda antes de ser descoberto, para ter realmente uma chance de restauração e arrependimento. Então, é o resumo. Não quer trair? Não quer ser traído? É esse livro. Quer saber sobre divórcio, novo casamento? Esse. Agora, o livro do pastor Luciano de família, gente, é completo, é extraordinário. É muito bom, vale a pena. Meu amigo, muito, muito obrigado. Sei que você está numa temporada de pregação aqui em Brasília. Tirou esse momento da tarde para estar com a gente, mas eu creio que será de muita valia para pastores e líderes. Oramos e povo, por isso. Em nome de Jesus. Valeu demais. Amém. Deus abençoe, gente. Um abraço e até a próxima. Deus abençoe.